Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maísa, de Ciências, e hoje a gente vai iniciar a nossa aula de número 41. Mas antes, vamos revisar os conteúdos da aula passada. Nós falamos sobre o segundo reino de seres vivos, o reino protista ou protoctista, integrantes do domínio eucária, porque já são seres vivos que possuem uma célula eucarionte. Ainda são unicelulares e os principais integrantes são protozoários e algas unicelulares. São seres vivos que podem ter uma vida livre, mas também podem ser parasitas e acabam causando doenças. Tem uma respiração que é aeróbica, uma reprodução que pode ser sexuada ou assexuada e uma nutrição que pode ser autótrofa ou heterótrofa. E hoje, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho sobre a relação desses seres vivos com a saúde, o ambiente e também a economia. Então, nós sabemos que algumas espécies do reino protista, de protozoários e algas unicelulares, podem ser parasitas e causar doenças. Outras têm aquela carapaça formada por uma substância rígida chamada diatomito, que é rica em sílica, que pode ser usada economicamente, principalmente na construção civil. Grande número de algas unicelulares faz fotossíntese, produzindo gás oxigênio para a atmosfera, tem uma importante, então, função ecológica, e elas são componentes do fitoplâncton e do zooplâncton, que são a base da cadeia alimentar. Além do que, algas unicelulares, chamadas dinoflagelados, podem produzir substâncias tóxicas na água e a gente tem que ficar atento, enquanto que outras exercem um fenômeno chamado de bioluminescência. E sobre isso a gente vai tratar nessa aula. Vamos focar hoje nas doenças, pessoal, causadas por protozoários. Eu selecionei aqui 6 doenças: giardíase, amebíase, toxoplasmose, leishmaniose e doença de Chagas e malária, isso mesmo. Então, eu trouxe um desenho desses protozoários para a gente se acostumar um pouquinho com a carinha deles, para conhecer esses micro-organismos. Então, a primeira doença, pessoal, é a malária. A malária, ela é transmitida por um protozoário chamado Plasmodium. São várias espécies de Plasmodium que podem causar essa doença chamada malária. Ele se instala no nosso sangue, causando uma infecção. E é transmitido por meio de picada de mosquito, mais especificamente o mosquito chamado Anófeles. E novamente a fêmea, porque é a fêmea que se alimenta de sangue, o macho se alimenta de seiva e como que nós dizemos, herbívoro, só a fêmea que é hematófago. Conhecemos algumas doenças já que falamos de mosquitos que são transmissores, né, pessoal? A malária é mais uma delas. Ela causa febre, bastante suor, o corpo fica num estágio de tremelique, né, treme muito, dá muita dor de cabeça, mal-estar. Não existem vacinas, pessoal, para as doenças causadas por protozoários. Então, a gente vai focar aqui na prevenção. Se é uma doença transmitida por inseto, mosquito, a prevenção é o combate às larvas e proliferação desse mosquito. Muito bem. Como é uma doença causada por inseto, eles se desenvolvem principalmente nas regiões tropicais do planeta, que são as regiões mais quentes dos trópicos. Região da Amazônia, região da África e pegam uma região da Ásia. No Brasil, a malária ocorre principalmente na região amazônica, na região norte do nosso país. Mas existe sim a ocorrência de casos no norte do nosso estado do Paraná e nas regiões que são mais quentes. Então, o pessoal que mora no norte tem que se preocupar com a malária sim. Acredita-se que mais de 200 milhões de pessoas são infectadas por ano ao redor do mundo inteiro
e mais de 400 mil mortes de malária por ano no mundo, pessoal. Então, é uma doença que tem que se prevenir combatendo o mosquito transmissor. A próxima doença é a leishmaniose, também chamada úlcera de Bauru em alguns locais. Ela também é transmitida por um mosquito. Agora, esse mosquito é do gênero Flebótomo, é um mosquito chamado de palha. Causa erupções cutâneas ou pode atingir as vísceras, os órgãos internos como o fígado e o baço. Existem várias espécies do protozoário Leishmania que causam essa doença, que pode então se desenvolver de duas formas e causar dois sintomas bastante diferentes. A cutânea ela é mais simples porque causa uma feridinha, mal-estar na garganta, causa um pouco de obstrução nas vias aéreas, e a visceral que é um pouco mais séria, porque justamente vai atingir o fígado e o baço, que são estruturas, glândulas importantes do nosso corpo, porque fazem a filtragem do nosso sangue, ajudando a eliminar toxinas. Todas as doenças que atacam o fígado são bastante sérias e perigosas, pessoal. O interessante da leishmania é que ela utiliza outros seres vivos como hospedeiro. E o cachorro é um dos seres vivos prediletos da leishmania. Então, o cachorro pode sim desenvolver leishmaniose, acabar morrendo, inclusive, e transmitir isso e acabar sendo picado por um mosquito, e o mosquito acaba transmitindo, então, o parasita para os outros animais ou para o próprio ser humano. Além do cachorro, nós temos a ocorrência de leishmania em roedores, em gambás, que é muito comum nas regiões urbanas e espalhado pelo Paraná inteiro também nas regiões rurais. Muito bem. Então, pessoal, vamos relembrar um pouquinho. Quais são as medidas que podemos tomar caseiras no combate ao mosquito? O que você aí na tua casa pode fazer para combater os mosquitos? Vamos pensar e anotar no caderno?
Pessoal, o que podemos fazer na nossa casa para eliminar os mosquitos? Bom, usar repelente, por exemplo, usar inseticidas, pôr tela nas janelas, principalmente dos quartos, porque de noite é um horário que os mosquitos adoram nos importunar. Colocar mosquiteiro ao redor da cama. Se você mora nas regiões do interior, onde tem muita área florestada ao redor, tem muitas plantas, muitas árvores, esses mosquitos adoram esses ambientes silvestres. Então, é muito comum nas casas das regiões mais do interior do Paraná, você colocar aquela manta, aquela tela ao redor da cama, que a gente chama de mosquiteiro, para de noite o mosquito não te picar. É muito comum. E também aquela tarefinha de casa que vocês já fizeram para dengue, eliminar os focos de água parada. Vale mais uma vistoria aí na sua casa, pessoal. Terminou de assistir a aula, faz a tarefinha no Classroom, vai lá fora, dá uma vistoriada, vê se não ficou nada ali acumulando água, porque os mosquitos adoram a água parada para se reproduzir. Muito bem, vamos falar agora da amebíase. A amebíase é causada pelo protozoário Entamoeba histolística. Esse protozoário, ele está na água contaminada ou no alimento contaminado. O ser humano, quando se contamina com o protozoário, ele se instala lá no seu intestino e o protozoário vai se reproduzindo, vai se alimentando dos seus nutrientes, lhe causa bastante diarreia, vômito, mal-estar, febre e você vai no banheiro e elimina o seu cocôzinho. Quando você faz isso, junto com as fezes, sai o protozoário e esse protozoário vai para o esgoto. Se você tem coleta de esgoto, ok, levou embora, tratou, devolveu para a natureza, perfeito. Porém, nós sabemos que grande parte das residências do nosso Paraná e do nosso Brasil não tem coleta de esgoto, por serem regiões muito afastadas, às vezes, dos centros urbanos. E nós utilizamos fossas sépticas. E aí a gente tem que tomar muito cuidado aonde é construída essa fossa, porque os dejetos, as fezes que podem ou não estar contaminadas com doenças, devem estar afastadas principalmente dos poços aonde é captada a água que a gente usa para nossas atividades diárias. Normalmente uma residência que não tem a rede de esgoto também não tem água encanada, ela coleta água de um poço artesiano. E a distância da fossa para o poço é muito importante, para não haver a contaminação dessa água. Porque se essa água estiver contaminada, ela vai ser utilizada, por exemplo, para irrigar uma horta, uma plantação, que vai servir de alimento para outros seres vivos, que vai servir de alimento para o ser humano, que vai acabar se contaminando com essa doença. Então tem que tomar bastante cuidado. A giardíase também é uma doença que causa infecção no intestino, muito parecida com a amebíase, só que é causada por um outro protozoário chamado Giardia lamblia. Tem até uma fotinha de Giardia, ela é bonitinha, né, pessoal? Acho ela muito simpática. Também transmitida por água e alimentos contaminados. Causa muita náusea, dor na barriga, o cocôzinho sai meio amarelado e causa emagrecimento devido à diarreia e às dores e fraqueza no corpo. Bom, novamente a gente se contamina ingerindo água ou alimentos que possam estar contaminados com este protozoário. Se o meio de transmissão é água e alimentos contaminados, a prevenção, pessoal, higiene. Beber água fervida ou filtrada, sempre lavar muito bem os alimentos, principalmente aqueles que são crus, frutas, verduras e legumes, deixa de molho, meia hora, põe um pouquinho de vinagre ou põe um pouquinho de água sanitária, mas tem que lavar muito bem para eliminar qualquer parasita que esteja naquele alimento. Então vamos ao nosso primeiro quiz da aula de hoje. Muitas doenças são transmitidas por água e alimentos contaminados com parasita. Quais doenças abaixo são causadas por protozoários e transmitidas dessa maneira? Transmitidas, né, pessoal? Dessa maneira. Letra A, malária e leishmaniose. Letra B,
cólera e leptospirose. E letra C, amebíase e giardíase. E letra D, poliomielite e hepatite. Será que você consegue responder, pessoal? Anote lá no seu caderninho. Resposta correta, pessoal, letra C. Doenças transmitidas por água e alimentos contaminados e causadas por protozoários, amebíase e giardíase. Malária e leishmaniose é por protozoário, mas é picada de mosquito. Cólera e leptospirose é vírus. Bactéria, pessoal. E poliomielite e hepatite é vírus. Eu tentei pegar vocês nessa, né? Mas vocês estão super espertos e responderam corretamente, letra C, amebíase e giardíase.
Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, uma doença muito conhecida, que se espalha também pelo Brasil, e ela é transmitida pelas fezes de um inseto, pessoal, do grupo dos triatomíneos, chamados popularmente de barbeiro. É tipo um coleópterozinho, é um besourinho. Ele tem em algumas regiões recebe o nome de chupão, procotó, bicudo. Quando ele pica a pessoa, ele arrasta os pezinhos e arrasta e faz cocô, elimina fezes. E aí acaba contaminando a picada da pessoa com aquelas fezes. E se ele está com o protozoário no seu intestino, as suas fezes acabam transmitindo esse protozoário para o ser humano. Além disso, mulheres grávidas que se contaminam com o trypanosoma podem transmitir para o seu bebê. Existem casos de transmissão dessa doença através de transfusão sanguínea. E existiu alguns casos, pessoal, no Brasil, desse barbeiro, desse inseto, ser triturado junto com alimentos, como a cana-de-açúcar para fazer o suco, ou o açaí que faz aquela pastinha. E o barbeiro foi triturado junto porque ele é um inseto que vive em frestas e em troncos de árvores, ele gosta de madeira. Como esses dois alimentos, essas frutinhas e a cana-de-açúcar às vezes não é acondicionado corretamente, acabou que o barbeiro foi triturado junto com o alimento e na hora da pessoa beber essa cana-de-açúcar, ela acabou contaminada com o trypanosoma e desenvolveu doença de Chagas. Esse caso aconteceu alguns anos atrás, aqui na estrada que vai lá para Santa Catarina. E as pessoas, se não me engano, chegaram até aí a óbito, pessoal. Porque essa doença causa febre, dor de cabeça, muito mal-estar, fraqueza e o trypanosoma pode se instalar no coração e causar sérios problemas cardíacos. A grande questão aqui, pessoal, é quando você encontrar esse inseto, você não matar. Você coletar ele com um saquinho, com um potinho, protege a sua mão com plástico, coleta ele bonitinho e encaminhar para uma unidade de saúde, porque lá eles vão poder verificar se esse inseto está contaminado com o trypanosoma e vão poder tomar medidas de prevenção naquela região. Porque a única maneira da gente se prevenir é o combate ao inseto e, no caso aqui, muita higiene e se preocupar com os locais onde a gente para tomar um caldo de cana e para comer alimentos como o açaí, por exemplo. Existem muitas campanhas no Brasil para alertar que ainda existem casos de doença de Chagas. Eu trouxe um mapinha do mundo para vocês verem que na região da América do Sul e da América Central existem a ocorrência endêmica natural desse protozoário, mas ele acabou se espalhando aí pela América do Norte, alguns países lá da Europa e também Austrália. 6 milhões de pessoas infectadas nas Américas, na América Latina, 70 milhões de pessoas no mundo, 14 mil pessoas morrem por ano. É uma doença que a gente tem que ficar em alerta. Agora eu quero saber, pessoal, quais as medidas que você aí na sua casa pode tomar no combate a esse insetinho? Lembra do que eu contei para você sobre ele, aonde ele gosta de morar e tenta desenvolver aí a sua resposta. Como você pode, na sua casa, se proteger desse inseto?
pessoal, se é um insetinho que vive em frestas de madeira e gosta de oco de árvore, desses ambientes mais silvestres, na nossa casa ele vai se esconder. Aonde? Atrás do quadro, no estrado da cama, naquelas malas que a gente guarda e não usa quase nunca. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Manter a nossa casa muito limpa, manter esses locais sempre bem limpinhos, principalmente as frestas. Se você mora numa casa de madeira, ou o forro é de madeira, ou o assoalho é de madeira, é muito importante ter aquelas vassouras gigantes, né, pessoal, para tirar a pó lá de cima, para eliminar qualquer insetinho que possa estar lá escondido e que possa causar doença. Colocar sempre, pessoal, colchões, almofadas, sofás para tomar um sol, porque também vai dar uma movimentada, vai tirar o pó, vai eliminar qualquer inseto que esteja ali escondido. Se você mora numa casa, tem um galinheiro ou cria alguns animais como porco, tem um chiqueirinho, sempre manter a casa onde você mora afastado desses locais, porque normalmente são locais feitos de madeira, tem bastante palha, e isso é o local ideal para o barbeiro se esconder. Além disso, né, pessoal, todos aqueles meios de prevenção contra outros tipos de insetos, como usar repelente, tela na janela, inseticidas e assim por diante. Então vamos a mais um quiz. Por que não devemos matar o inseto barbeiro diretamente com as mãos, como fazemos com um mosquito? Letra A, porque pode machucar a mão? Ou letra B, porque o inseto é muito resistente e não morrerá? Ou letra C, porque ele pode causar alergias? Ou letra D, porque ao esmagá-lo, você poderá entrar em contato com as fezes do inseto que podem estar contaminadas? Anote no seu caderno a resposta correta.
Resposta correta, pessoal, letra D. Se você matar o barbeiro com a sua mão, você vai esmagar o bichinho. E aí você vai poder entrar em contato com as fezes dele. Se você tiver um machucadinho na sua mão, se essas fezes entrarem em contato com esse machucadinho e o barbeiro estiver contaminado, você vai acabar pegando a doença de Chagas. Por isso, sempre ou matar com algum objeto, o chinelo normalmente, né? Ou coletar esse insetinho num plastiquinho e levar até um postinho de saúde para verificar se eles estão fazendo essa coleta e essa análise sobre a existência da doença de Chagas naquela região. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a toxoplasmose, uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Essa doença, ela é transmitida pelas fezes dos felinos. Felinos são os gatos. Como o gato é o nosso animal doméstico, está presente na casa de muita gente, você deve estar aí com seu gatinho no sofá agora, é uma doença que requer bastante higiene na forma de prevenção. Muito dificilmente os gatos desenvolvem a toxoplasmose. Eles não são os culpados dessa doença, jamais, mas eles acabam transmitindo nas suas fezes. O gato contaminado elimina as fezes com protozoário. E essas fezes acabam contaminando água, alimentos e outros seres vivos dos quais a gente se alimenta também, como o porco, a vaca, o gado, o boi e as aves, os frangos. Também transmitido por transfusão sanguínea e da mãe para o bebê. Causa febre, dor de cabeça, mal-estar, dor de garganta, pode até mesmo causar confusão mental. O grande perigo da toxoplasmose é para as mulheres grávidas, pessoal. Por quê? Esse parasita acaba passando para o feto e ele desenvolve má formação, podendo até mesmo levar à morte desse bebezinho, desse feto. A mulher pode chegar a abortar, perder o bebê. Então, a gente tem que pensar que o gato é o Uber, né? O gato só está ali transmitindo a doença. Ele não é culpado. Porém, se a gente tem um gato em casa, a gente tem que ter hábitos de higiene, principalmente para manusear as fezes desse animal. Sempre tomar muito cuidado para não entrar em contato direto da sua mão com as fezes desse animal, porque você vai poder, mexeu ali, esqueceu, encostou a mão na boca, você vai estar ingerindo esse protozoário sem querer. Pessoal, eu não vou comer cocô, né? Claro que não, né, pessoinha? Mas pode acontecer de você, na correria para limpar ali a areia, você encostar nas fezes que podem estar contaminadas e acabar depois coçando o olho, mexendo no nariz, encostando a boca e acaba se contaminando acidentalmente. Bom, olha como que eu coloquei aqui para vocês verem que o gato é apenas o Uber. Mas, professora, meu gato não sai de casa. Bacana, que bom. Mas a gente sabe que muito gato sai de casa. E o gato, por natureza, pessoal, ele é um caçador. Ele caça rato, ele caça passarinho. E é aí que ele se contamina, porque ele acaba comendo outros animais que estão contaminados com o toxoplasma. E aí, quando ele volta para casa, você não vai saber se ele caçou ou não na rua, se ele está contaminado ou não. Ele elimina as suas fezes, se você entrar em contato, você se contamina, ou se essas fezes entrarem em contato com uma horta, ou uma produção de alimento, ou com outros animais que estão se alimentando dessa horta, nesse espaço que esteja contaminado, isso tudo vai chegar na nossa mesa e a gente pode se contaminar. Então, principalmente você que mora aí no interior e que se alimenta muito melhor do que as pessoas que moram na cidade, inclusive, mas que tem a sua criação de porco, sua criação de galinha, a sua própria horta, tem que tomar cuidado com essas doenças que acabam sendo transmitidas por água e alimentos contaminados. Tem que ficar sempre muito bem atento a isso. E eu vou deixar aqui para vocês algumas atitudes simples para prevenir a toxoplasmose. Certo, pessoal? Tá lá, lavar bem as mãos, principalmente depois de
mexer com carnes cruas antes das refeições, evitar comer alimentos crus, né? Tem que lavar muito bem antes, tomar cuidado com o contato com o seu gatinho e assim por diante. Bom, vamos a um quiz então. A toxoplasmose é uma doença grave, principalmente em grávidas, podendo levar ao aborto. Sobre essa doença, é correto afirmar: letra A, é causada pelas fezes dos felinos, gatos. Letra B, é transmitida pela picada de mosquito. Letra C, é transmitida principalmente por água ou alimentos contaminados com o protozoário. Ou letra D, não pode ser transmitida pelo contato com fezes de gatos contaminados. Anote lá no seu caderno a resposta correta. Então, pessoal, resposta correta é a letra C. Por quê? É uma doença transmitida por água e alimentos contaminados com o protozoário. Pessoal, esse alimento aqui, a gente não está incluindo apenas frutas e verduras, a gente também está incluindo carnes, ok? Carne de porco, carne de boi e frango, que também transmitem o protozoário, certo? Muito bem.
Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, mas com aquela nossa tarefinha de casa já conhecida de vocês. Uma tabelinha com as doenças causadas por protozoários que a gente viu na aula de hoje, para vocês preencherem o meio de transmissão e o meio de prevenção. Se você não quiser fazer uma tabelinha, quiser escrever primeira doença, meio de transmissão, meio de prevenção, segunda doença, meio de transmissão, meio de prevenção, não tem problema nenhum. Faça do jeito que você achar melhor. O importante é fazer, tá? Eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem antes da gente se despedir. Copiaram, pessoal? Não deixem de fazer no capricho a sua atividade com uma letra bonita, legível, para depois, na hora que a gente voltar para a sala, você poder mostrar isso para o seu professor. Pessoal, não esqueçam também de acessar o Classroom, responder aquela primeira pergunta que tem lá, porque ela vai garantir a sua presença nessa aula. Então, não deixe de acessar e preencher a pergunta. Responda a pergunta, pessoal, de maneira correta, combinado? Não adianta fazer só por fazer, não. Tem que responder certinho e aí, consequentemente, vai acabar validando a sua presença na aula de hoje. Se você não tem acesso ao Classroom, não deixe de buscar a sua atividade na escola e depois de fazer, devolver na escola novamente para o seu professor poder corrigir. Combinado?
Até a próxima aula, pessoal!